Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou estar presente em mais uma aula com vocês. Vou estar substituindo a professora Andréia na aula de Economia do Setor Público. Espero atender a expectativa bem dessa matéria também. Vou estar tentando fazer da melhor forma possível. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. Vamos continuar fazendo do mesmo jeito que a gente estava fazendo as outras matérias, ok? Vamos fazer 2 aulas gravadas e depois a gente vai fazer uma aula presencial para a gente discutir as ideias, eu saber como vocês estão e a gente poder também tirar as dúvidas que vocês tiverem em relação a essa matéria, certo? Não esqueçam também de fazer a atividade, porque só assim posso contar a presença para vocês. E não esqueçam também de curtir, compartilhar, tirar print da imagem, postar no Instagram para compartilhar. Vamos movimentar um pouco nossas aulas, deixá-las mais animadas, para que não fique muito parada, muito monótona. E dessa forma a gente pode também deixar um pouco divertido, ok? Vou compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho. Um minutinho que eu não estou conseguindo compartilhar. Agora sim. Certo? Deixa eu só conferir se está compartilhando com vocês. Está, agora sim. Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre as externalidades negativas e positivas, dando sequência da aula 5 da professora Andréia. E hoje seria a minha primeira aula da Economia do Setor Público, mas como eu vou estar dando continuidade, seria a aula 6 de vocês dessa matéria. Então, fazendo uma revisãozinha do que ela falou um pouco na última aula, bem superficial, para a gente continuar dando sequência. Então, segundo Samuelson, em 1954, um bem público pode ser definido quando o consumo de cada indivíduo de um determinado bem não leva à subtração do consumo de qualquer outro indivíduo daquele mesmo bem. Isso se caracteriza por um bem econômico puro. Então, quando eu falo de um bem público, é quando ele é definido que o consumo de um indivíduo não impacta para o outro indivíduo que está consumindo esse mesmo bem. E quando eu falo em bem público, eu também posso dividir se eles são rivais ou não rivais. Quando eu determino ele como não rival, o consumo por indivíduo não impede o consumo de outro. Então, eu vou determinar um bem público ou qualquer outro tipo de bem, se ele é não rival, quando o consumo de um indivíduo não impede que o outro indivíduo consuma. E ele será rival quando o consumo de um indivíduo vai impedir o consumo do outro. Então, e além dele ser rival ou não rival, vai depender do grau de exclusividade, ou seja, o indivíduo pode ou não ser impedido de usar esse bem. Então, basicamente, quando eu falo em bem público, eles são ao mesmo tempo excluíveis, ou seja, o grau de exclusividade, ele não pode ser impedido de ser usado desse bem. E esse bem também é rival, ou seja, o consumo por um indivíduo não pode impedir o consumo do outro. Então, quando eu falo de bem privado, ele é excluível, ou seja, o indivíduo pode não usar esse bem, ele é excluível, então é só se ele pagar por esse bem que ele vai ser utilizado, e ele é rival, porque o consumo dele pode impedir o consumo de outras pessoas. Então, se eu também compro um produto privado, outra pessoa pode impedir de eu estar usando aquele produto, certo? Os bens públicos já são totalmente ao contrário. Eles não podem ser nem excluíveis, eles não podem ser impedidos de outras pessoas usarem, e nem rivais, e impedir que outras pessoas usem esse produto, nem que consumam, nem que utilizam. Já os recursos comuns, eles são rivais, ou seja, um indivíduo pode ser impedido de usar, porque eles são comuns, as pessoas estão dividindo. Então, se uma pessoa está usando, pode ser que outra pessoa não consiga usar ao mesmo tempo. Mas eles são não excluíveis, as pessoas não são impedidas. Elas podem, por um certo período, não usar, mas elas não são impedidas daquele consumo.
E os monopólios naturais, eles são excluíveis, ou seja, eles podem ser impedidos de usar, pode ser impedido de usar esses produtos, mas eles não são impedidos de consumi-lo, ok? Então, é possível você dividir um bem do outro dentro das suas categorias econômicas. Dentro dessas categorias, podem ser geradas externalidades. E quando se trata de externalidade, elas são um problema. Então, o problema da externalidade surge porque quando as firmas ou indivíduos realizam suas ações e levam em consideração somente os benefícios e os custos privados, e não os benefícios e os custos sociais. Então, as externalidades, elas devem levar em consideração os benefícios e custos privados, bem como os benefícios e custos sociais. Em outras palavras, os agentes econômicos não recebem do mercado a sinalização correta dos custos ou benefícios de suas ações. Pode-se dizer, portanto, que a externalidade é causada por uma imperfeição do mercado, ou seja, os agentes econômicos, as pessoas que consomem aqueles produtos ou serviços disponíveis no mercado, eles não recebem a sinalização correta dos custos ou dos benefícios de suas ações. Eles não sabem se eles estão tendo custos sociais ou benefícios em relação ao mercado. Então, por isso que se diz que as externalidades são imperfeições do mercado, que quando isso não é perceptível dentro da produção de bens. O benefício privado de consumir um determinado produto corresponde somente ao benefício para um indivíduo que compra e consome esse bem. E quando eu falo de bem privado, é quando eu falo de benefício privado. Então, se eu quero consumir um determinado bem, ou comprar um determinado bem que só eu vou consumir, eu analiso o benefício privado que eu estou tendo de consumir aquele bem. No entanto, o benefício social, ele leva em consideração o impacto desse consumo para todos os indivíduos da sociedade. Então, seria não somente os bens privados, ele é muito diferente dos bens privados. Então, o benefício social é que eu não penso somente no meu consumo e no benefício que eu estou tendo, e sim dos indivíduos de toda a sociedade. Portanto, o benefício social pode ser maior ou igual ao benefício privado. E quando a gente fala em externalidade, é quando tem esse desequilíbrio entre benefício social ou benefício privado, os custos sociais e os custos privados. Quando ele é maior, então, quando o benefício social é maior, é mais perceptível, eu posso dizer que é uma externalidade positiva. Esse certamente é o caso quando o indivíduo cuida do jardim da sua casa, beneficiando não somente ele mesmo, mas também os outros moradores da vizinhança. E quando se fala em benefício privado, é quando eu compro um jardim para pôr dentro da minha casa só para mim ver. Então, eu não estou beneficiando as outras pessoas que vão estar vendo esse jardim, mas só eu posso usar e só eu posso ver esse jardim. Então, isso é um benefício privado, certo? Então, as externalidades vão existir quando as pessoas não conseguem perceber esses benefícios, principalmente o benefício social. Por sua vez, o custo de um produto para a sociedade não engloba somente os custos para os seus produtores e vendedores, os chamados custos privados, como também os custos da produção daqueles membros da sociedade, que não produziram ou nem venderam produto. Por exemplo, se uma empresa comprou uma máquina para limpar as ruas, e se eu não pago para ele limpar minha rua, minha rua vai ficar suja. Então eu não consigo perceber o benefício social disso. Eu só consigo perceber o benefício privado. E dessa forma, se essa empresa ganhou um subsídio, alguma coisa do Estado, no qual ela está cobrindo os custos, eu também não consigo perceber meu custo social naquilo, que pago o imposto para que o subsídio vá até outra pessoa. Então, por consequência, o custo social é maior ou igual ao custo privado. Então, no caso em que ele for maior, fica caracterizada a existência de externalidade negativa. Então, quando a sociedade tem um custo mais alto que o privado está ganhando com aquilo, eu tenho a externalidade negativa. Um exemplo é da poluição do rio Amazonas causado por fábricas, se encaixa bem nesse caso.
Por exemplo, as populações ribeirinhas acabam sentindo a poluição das empresas que jogam dejeto no Rio do Amazonas, sem mesmo ter pago por aquilo, sem mesmo receber benefício algum por aquilo. Ela está recebendo somente os custos da produção daquela empresa. Quando a gente fala em externalidade negativa, a gente pode analisar através do gráfico de oferta e demanda, mas analisando através do custo marginal social, por aqui, e do custo marginal privado. Então, a demanda ela é negativamente inclinada e ela mostra o benefício marginal. Por que marginal? Porque é o adicional. Quanto mais essa empresa produzir, maior vai ser o meu custo marginal, maior vai ser meu custo privado ou meu benefício marginal privado, meu adicional. Então, se ela produzir mais uma unidade daquele produto, qual custo eu vou ter e qual benefício eu vou ter, certo? Então, aqui nesse gráfico mostra que o equilíbrio competitivo ocorre no ponto A, onde ocorre a interseção das duas curvas, sendo a quantidade A unidade produzida. Ou seja, eu vou ter o equilíbrio dentro desse mercado quando o custo marginal privado se cruzar com a demanda do benefício marginal privado dentro da quantidade A. Então, eu vou ter o meu equilíbrio competitivo na minha empresa. Contudo, a externalidade negativa, o custo social é maior que o custo privado. Então, começa a se perceber que, por mais que haja esse equilíbrio do custo marginal privado com o benefício marginal privado, eu tenho a de custo marginal social maior que o custo marginal privado. Logo, a curva de custo marginal social está acima da curva de custo marginal privado. A diferença entre as duas curvas para cada nível de produção corresponde exatamente ao custo adicional, por exemplo, a poluição. Então, quando eu falo nessa região aqui, onde o custo marginal social é acima do custo marginal privado, é o adicional da quantidade produzida. Então, quanto mais a empresa, por exemplo, da quantidade B à quantidade A, cada adicional por exemplo, o custo adicional da poluição dessa empresa está produzindo. Então, quanto maior for minha produção, maior vai ser o custo marginal social. Para os indivíduos da sociedade que não produzem ou vendem esse produto, eles sentem esse custo marginal da poluição. É como se uma fábrica estivesse gerando uma poluição muito grande aí na região da sua cidade e você não ter um custo social com isso, você não sentir que está sendo feito alguma coisa para melhorar algum custo social, para que um benefício, perdão, e você não está sentindo nenhum benefício marginal. O benefício marginal privado é menor do que o seu custo social que você está pagando. O equilíbrio competitivo é ineficiente, dado que não existe uma igualdade entre os custos. Então, por mais que no ponto A eu tenha um equilíbrio de mercado, ele não vai ser eficiente, porque o custo marginal social e o custo marginal privado não têm um equilíbrio, eles não se equilibram, ok? Eles nem se cruzam. Vocês podem ver que em nenhum ponto ele está cruzando o custo marginal privado com o custo marginal social. Então, é nessa situação que ocorre a externalidade negativa. Por exemplo, para reduzir a externalidade negativa da emissão de monóxido de carbono em grandes cidades como São Paulo e Cidade do México, é simplesmente proibir a circulação de carros. É fácil assim? É simplesmente entrar com uma política de proibição da circulação de carros? Não, por quê? Os custos da sociedade de ser privada do uso desse meio de transportes são muito altos. São mais altos até que as pessoas estão dispostas a conviver com algum nível de poluição e mesmo assim continuam usando os carros. Então, como alternativa, o que pode ser feito para diminuir essa externalidade negativa é ser criadas alternativas, por exemplo, como o uso de tecnologias nas montadoras para evitar a emissão de gases tóxicos. Então, podem ser feitas atitudes para reduzir a externalidade negativa e não chegar, nesses casos, acabar com a externalidade, porque, como pode se notar, o mercado não vai ficar em equilíbrio. Isso que a gente vai ver em externalidade positiva. Então,
Quando se tem externalidade positiva, o ponto de equilíbrio, que é o ponto A, é onde encontra as curvas de demanda, então no ponto A, que é o benefício marginal, e as curvas de oferta, que é o custo marginal privado. Então, quando o custo marginal privado e o benefício privado se encontram, eu tenho um equilíbrio de produção em QA. Então, o nível de produção em QA é o meu equilíbrio entre benefício e custo marginal privado, benefício social e o custo marginal privado. A diferença agora, porém, é que existe uma discrepância entre o benefício marginal privado, e o social, e o benefício marginal social. Sendo que o segundo maior do que o primeiro devido à sua externalidade positiva. Então, nesse caso, eu vou ter um benefício marginal maior do que um benefício privado. Então, eu vou ter uma externalidade positiva, porque a sociedade tem mais benefícios do que a privada. Mas isso é bom? É bom ter essa discrepância? Então, a diferença entre as duas curvas para cada nível de produção correspondente ao benefício adicional, por exemplo, os benefícios para a vizinhança de um jardim bem cuidado, aos membros dessa sociedade que não compram o produto. Como não existe igualdade entre o benefício marginal social e privado, o equilíbrio competitivo não é eficiente. Por quê? Eu tenho muito benefício social, mas benefício privado não tem absolutamente nada. Então, eu não tenho essa discrepância. Ou eu tenho muito benefício social, ou eu tenho muito benefício privado. Então, essas externalidades não geram um meio termo, um equilíbrio que um pouco de externalidade positiva e um pouco de externalidade negativa, para que haja uma sociedade e um mercado operando. Então, a explicação econômica para o fato de que o equilíbrio competitivo não ser ótimo quando existe externalidade positiva mostra que, ao produzir a quantidade A n-ésima da unidade, então, quanto mais produz a quantidade A, a sociedade marginalmente ganha a diferença entre o benefício marginal social e o custo marginal social, ou seja, a reta AC. Se a gente for analisar no gráfico, quanto mais produzir, mais a sociedade, com o adicional, então, com um adicional dessa quantidade produzida marginalmente, então, a diferença entre o benefício marginal social e o custo marginal social, ele é mais sentido na reta C. A quantidade em todo tem seu nível de satisfação aumentado quando a quantidade A n-ésima unidade é produzida, porque o custo total é inferior ao benefício social recebido. Então, a sociedade tem seu nível de satisfação aumentando, porque o benefício social é maior que o custo recebido. De forma análoga, ocorre um ganho adicional para a sociedade com a produção de qualquer unidade entre a quantidade A e a quantidade B. Então, para ela, enquanto externalidade positiva, qualquer quantidade produzida ali, está tranquilo que ela está sentindo os benefícios sociais dela. Só que, portanto, a sociedade deixa de ganhar a área rachurada, quando o nível de produção é igual ao nível do equilíbrio competitivo, em quantidade A, e não aquele que iguala o benefício marginal social e o custo marginal social, em QB. Essa área é considerada peso morto. Por quê? Eles estão sentindo o custo social, estão sentindo o benefício social, mas a sociedade privada em si não está recebendo nada por isso, então vai ser considerado peso morto. Porque o que adianta você ter benefícios sociais se você não tem um benefício privado? Então, vai ter um desequilíbrio de mercado. Então, a instituição econômica, para essa ineficiência gerada pela externalidade positiva, porque ela é ineficiente, ela vai ter esse equilíbrio de mercado. Então, o que mostra, que as instituições econômicas mostram, é que quando os indivíduos, numa sociedade, não sentem os benefícios totais, eles não se engajam nessas atividades, o que quanto seria desejado. Então, ele não vai ser engajado em atividades que ele não sinta o benefício total. Então, surge uma falha de mercado. E uma das formas de corrigi-la é através da intervenção do governo ao beneficiar os agentes econômicos que geram externalidades positivas. Por exemplo, subsidiando a pesquisa científica.
Então, ao invés de destacar a externalidade positiva, fazer com que gere muitas externalidades positivas, o governo entra em empresas que geram externalidades negativas, oferecem subsídios para que as positivas sejam produzidas. Então, dessa forma, ele consegue reduzir as externalidades negativas com positivas, e haja esse equilíbrio que as pessoas aceitem ter o benefício. Ou seja, o benefício social vai ser equivalente ao custo privado dentro dessa economia. Okay? Deixa eu voltar aqui para falar. Então, dessa forma, estabelecendo tudo isso, é possível perceber que essas externalidades geradas, a negativa acaba sendo importante, mais do que a positiva, entende? Porque se dentro de um mercado que existem só externalidades positivas, só benefícios sociais, e o benefício privado vai reduzindo cada vez mais, isso não gera equilíbrio de mercado. O mercado não fica equilíbrio, acontece um desequilíbrio. Então, o que dentro de uma análise da economia política, economia política, dentro dessa análise que estávamos levantando, é muito mais fácil fazer com que essas empresas que geram muitas externalidades negativas, recebam subsídios para que elas aumentem suas externalidades positivas e que esses benefícios sociais sejam sentidos por um todo, sejam eles os bens públicos, sejam eles os bens privados. Ok, pessoal? Espero que vocês continuem se cuidando. Na próxima aula a gente continua com esse tema. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem e vamos tentar realmente estar mais próximo, ok? Muito obrigada a todos e um grande abraço.